A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 29 de janeiro de 2022, tem como título: As experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Queridos, a denominada hermenêutica pós-moderna nega aí que existe um sentido absoluto para a verdade bíblica e, portanto, busca rever ou ressignificar a verdade revelada na palavra de Deus. Nesse debate, a hermenêutica, na perspectiva pentecostal, também foi acusada de promover interpretações exclusivamente baseadas na experiência do leitor. Realmente, queridos, existem passagens muito difíceis na Bíblia Sagrada. Porém, normalmente, uma aplicação correta de outros textos bíblicos lançará luz sobre um determinado texto que apresenta aí alguma dificuldade de interpretação. Apesar de comentários bíblicos, dicionários e materiais de apoio serem muito importantes no estudo da Bíblia, todos eles são passíveis de erro. Então, se porventura, em algum ponto, eles contradizerem as Escrituras Sagradas, eles devem ser rejeitados. No entanto, meus amados, aqui vale uma observação, de que os materiais teológicos que já foram produzidos até agora são muito ricos, e certamente devem ser apreciados. Algumas pessoas têm adotado um radicalismo descabido para rejeitar qualquer material de apoio à interpretação bíblica. Então precisamos saber que antes de nós, muitos homens de Deus, cristãos piedosos, dedicaram as suas vidas inteiras a estudar as Escrituras. Eles se empenharam em documentar os seus estudos para auxiliar outras pessoas. Como já foi dito, tudo precisa ser submetido a uma análise à luz da palavra de Deus. E, obviamente, ser retido aquilo que há de bom. Desde muito tempo, pessoas têm se esforçado para tentar defender que a Bíblia possui aí mensagens criptografadas, e sentidos ocultos. Mas todo bom estudante da Bíblia precisa saber que ela é a palavra de Deus revelada e não escondida. O objetivo de Deus foi se revelar de forma especial através das Escrituras e não produzir aí um livro de enigmas que somente algumas poucas pessoas poderão entender. É claro que existem passagens difíceis, mas não são códigos ou mensagens ocultas. Algumas pessoas estudam a Bíblia de forma errada, simplesmente porque tentam aí ficar procurando sentidos e significados que não existem no texto. O resultado disso é geralmente uma interpretação fantasiosa, carregada de alegorias e super espiritualizada. Este tipo de interpretação é profundamente equivocada. A interpretação mais simples possível é geralmente a melhor. E aqui devemos nos lembrar de que a Bíblia não foi escrita tendo como alvos apenas eruditos e estudiosos. A Bíblia foi escrita para que pessoas comuns pudessem aí abri-la e de forma bastante clara entender a sua mensagem principal. Vale também dizer que, apesar de haver aí um único sentido e significado num determinado texto, a sua aplicação pode ser aí bastante ampla. Logo, queridos, é possível interpretar o texto da única forma correta possível e aplicá-lo de formas diferentes. Deus abençoe a sua vida.
e um ótimo final de semana a todos.